Olá, sejam muito bem-vindos ao Band Entrevista. Os eleitores daqui do Distrito Federal elegeram deputados de 18 partidos para atuar na Câmara Legislativa, o que significa um aumento considerável. Na legislatura passada, havia representantes de 12 partidos. Além disso, apenas 8 deputados distritais, do total de 24, foram reeleitos para o mandato de 4 anos. Essa renovação segue tendência nacional de uma busca por uma nova cara para a política. Entre os que conseguiram se reeleger, a promessa é de mudanças na atuação e prioridade em pautas que reflitam diretamente na vida da população, como saúde, educação, segurança. E nesse contexto, quem assumiu a presidência da Câmara Legislativa foi o deputado Rafael Prudente, o mais jovem distrital a assumir esse cargo. Os desafios, com certeza, são grandes. Entre eles, unificar a Câmara Legislativa e melhorar a imagem da casa. E o nosso convidado de hoje do Band Entrevista é exatamente ele, Rafael Prudente, o presidente da Câmara Legislativa. Olá, presidente. Seja bem-vindo ao Band Entrevista. Muito obrigada pela sua participação, Renata, viu? Muito importante a gente conversar. Queria saber de você como é que está internamente. É um grande desafio, né, para você, ainda mais sendo o mais novo deputado distrital. Você está no seu segundo mandato, mas é o mais novo a assumir a presidência da Câmara. Quais são as perspectivas? Os desafios são imensos, né? Nós tivemos uma grande renovação no Congresso Nacional, não só na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Na Câmara Legislativa não foi diferente, nós tivemos uma renovação histórica aqui. E o que as pessoas esperam de um novo governo federal, de um novo Congresso Nacional, de uma nova Câmara Legislativa, outras assembleias do país e do governo do Distrito Federal, é melhores serviços públicos prestados à população. Então, o nosso desafio, além de resgatar a imagem da Câmara, dos políticos, nós temos que melhorar os serviços públicos prestados à população que está há muito tempo já aguardando essas melhorias. A população está um pouco cansada dessa velha política? Está cansada de promessas, né? Que a população quer é que quando for no hospital ela seja atendida, quando for numa delegacia ela seja atendido, que quando precisar de um atendimento da Polícia Militar que tenha pronta resposta, de uma obra que está aguardando na sua cidade já há um bom tempo para que essas obras tenham andamento. A população, na verdade, espera do governo, é o que o governo tem que fazer e tem que prestar um serviço. Então, tem que fazer a sua obrigação para que a população lá na ponta tenha as suas necessidades atendidas. Os desafios aqui do Distrito Federal, uma cidade que cresce tanto, são imensos. É verdade. E qual o papel da Câmara Legislativa, dos deputados distritais, diante dessa renovação e dessas mudanças que a população espera? Olha, o papel principal da Câmara Legislativa é fiscalizar, né? Nós temos, claro, o dever de legislar. Agora, grande parte dos pedidos que nos chegam até a Câmara, através da ouvidoria ou através dos gabinetes dos deputados, normalmente são solicitações de algo que o governo deixou de se fazer. Então, seja na área de segurança, seja na área de educação, uma vaga em creche, são muitos os pedidos. E o que a gente faz é fiscalizar e cobrar o Poder Executivo para que essas situações sejam resolvidas. E também votar projetos importantes dos deputados, cada um chega com uma pauta diferente. Nós vamos retomar agora as atividades no plenário a partir da próxima terça-feira, no dia 5 de fevereiro, e a gente tem aí um semestre de muitos desafios com vários projetos já encaminhados pelo Poder Executivo. Além dos projetos encaminhados pelo Poder Executivo, pelo governador, cada deputado também pode fazer essas propostas, apresentar esses projetos, né? A Câmara, na verdade, ela está de recesso, mas os deputados estão trabalhando. Então, nós já recebemos uma série de indicações, recebemos uma série de projetos de lei que começam a tramitar no início do ano legislativo, agora na próxima semana, para que a gente possa começar a tramitar esses projetos e dar seguimento. Tem projetos na área de segurança, área de educação, geração de empregos vai ser uma grande pauta para os próximos anos lá na Câmara Legislativa, que é um desafio não só nosso, mas também do Poder Executivo. E de todo o país, com certeza, né? Deputado, chegou uma época em que foi lançada, inclusive, uma campanha de algumas pessoas para extinguir a Câmara Legislativa, para acabar com a Câmara Legislativa. Queria que você falasse um pouco qual é a importância, claro que nós falamos aqui, a importância da Câmara Legislativa, mas o que seria, por exemplo, de Brasília sem uma Câmara Legislativa? Na verdade, a Câmara, a gente costuma dizer que é a caixa de ressonância, né, da população. Normalmente, quando não se resolve no Poder Executivo, as pessoas
correm no Poder Legislativo para que a gente possa fazer essa pressão e possa levar essa demanda. Às vezes o cidadão comum não consegue chegar até um secretário, uma presidente de uma estatal ou ao governador. E a Câmara Legislativa tem as portas abertas para a população, para que encaminhe o seu anseio e a gente possa fazer os encaminhamentos. E a Câmara Legislativa já deu dou aqui alguns exemplos de processos que o governo queria implementar e nós não deixamos, vamos dizer assim. Vamos dar um exemplo do aumento da água, que foi dado após o término do racionamento. O governo editou um decreto para que a água pudesse aumentar o seu valor, porque as pessoas economizaram demais e o caixa da CAESB estava desfalcado, vamos dizer assim. Então, a população faz a parte dela e depois ainda é penalizada com aumento. Nós conseguimos, através de um projeto de decreto legislativo, que é um instrumento adequado, barrar esse aumento. Barramos também o aumento da TLP. Então, são vários projetos que, às vezes, o governo quer implementar, que não são benéficos à população, e a gente tem o desafio de barrar alguns projetos que a gente não concorde. Então, um colegiado para tratar, porque senão o Distrito Federal, o país, viraria uma ditadura. Né? Então, as câmaras, as assembleias são importantes para fazer, muitas vezes, esse contraponto. Agora, é um desafio dos legisladores fazer com que o legislativo seja mais bem avaliado. Isso, ao longo dos últimos anos, foi generalizado, né, pela má prestação de serviço do Estado e com os escândalos que surgiram ao longo dos últimos anos. Caiu a credibilidade, mas eu tenho certeza que agora nós vamos retomar, porque, né, um novo governo federal, um novo governo local, uma Câmara Legislativa renovada, acho que a gente tem condição de fazer isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Queria que você falasse, você tocou num ponto importante, que é primeiro a independência dos poderes, né? Até que ponto é importante, por exemplo, o presidente da Câmara Legislativa manter uma boa relação com o governador, mas, ao mesmo tempo, qual o limite de você manter uma boa relação, mas você manter também a sua independência, né? No sentido de falar assim, não, esse projeto aqui não é legal para a população, a gente não quer, obviamente que a maioria que vai decidir, mas como é que é esse limite dessa relação? Na verdade, nós temos um colegiado de 24 deputados distritais que pensam muitas vezes de formas diferentes. E uma das coisas que nós temos que preservar é a independência entre os poderes. A Câmara Legislativa é um ente independente. Agora, a gente tem que também ter alguns itens que a gente não pode esquecer. Nós precisamos de ter independência, a gente precisa ter harmonia com o Poder Executivo e a gente precisa ter diálogo e transparência. Foi isso que aconteceu na última votação que nós fizemos no dia 24 de janeiro. Nós fizemos uma convocação extraordinária, o governo achou que era importante com que a Câmara desse essa resposta à população, nós conversamos com os deputados, resolvemos fazer essa convocação extraordinária para votar 2 projetos importantes. Não que sejam importantes para o governo, mas que é importante para a população, para que tenha uma saúde pública com oportunidade de ser mais bem prestada à população, um dos grandes desafios do governo, que precisava de um instrumento para melhorar a saúde pública, e um outro projeto da segurança pública que permite com que as delegacias possam ser abertas. Então, a Câmara ela vai analisar todos os processos e nem sempre vai votar o projeto que é encaminhado pelo Poder Executivo. Lá a gente participa de um colegiado, ouvimos as pessoas, ouvimos os interessados para que a gente possa aperfeiçoar os projetos. A gente viu isso muito acontecer na legislatura que eu participei nos últimos 4 anos, sobre a gestão primeiro do deputado Celina, depois do deputado Joy Vale na presidência da Câmara. Os projetos chegavam, a gente, na maioria deles, nós modificamos, aperfeiçoamos e devolvemos um projeto melhor ao Poder Executivo que atendesse melhor os anseios da população. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa convocação extraordinária. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, porque nós estaremos aqui esperando você.